Boa noite, teleinternauta. Está no ar o programa Direito.com pelo canal da UpTV. É um prazer tê-lo aqui conosco. Esse programa que tem o objetivo de interagir com você, de levar informação. É sempre um prazer poder levar esse tipo de informação, de conhecimento, trocar ideias, receber as suas perguntas, participar com você desse mercado jurídico, dessas questões jurídicas que tanto nos traz dúvida, que é um ramo extremamente amplo, que tem várias ramificações, e é justamente esse o tema do nosso programa de hoje, os novos mercados de trabalho. Você, estudante de Direito, que está terminando a faculdade agora, ou que terminou, ou que está no mercado e está cansado da área que está atuando, você pode migrar para um novo mercado de trabalho. Direito da moda, direito de energia e outros mercados é o que será abordado aqui no tema de hoje. Então, esteja conosco, participe, mande a sua pergunta, interaja conosco. O nosso programa hoje tem a honra de ter mais uma vez o Dr. Anis Kfouri, que já esteve aqui no nosso programa há uns 2 meses, mais ou menos, e retorna hoje com mais novidades, com mais assuntos muito interessantes. Ele que tem mestrado, doutorado, é o top, nosso amigo, Dr. Anis Kfouri. Vou ler um pedacinho do currículo dele, sei que para vocês morrerem de inveja. Doutorando em Direito pela USP, mestre pelo Mackenzie, aperfeiçoamento em Direito Administrativo pela Université Lyon 3, na França, presidente da Comissão de Fiscalização da Qualidade de Serviço Público da OAB de São Paulo, participa da OAB de São Paulo, é professor de Direito, sócio da Kfouri Advogados, autor de livro, enfim, um currículo assim invejável, uma honra para o programa Direito.com tê-lo conosco. Doutor Anis, boa noite mais uma vez, obrigada por ter vindo. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço, né? Eu acho que o currículo mais importante é ser seu amigo. É por esse motivo que eu estou aqui, pelo seu convite, de todos os amigos da produção. E é uma honra falar com você, telespectador em casa, sobre um tema que eu tenho me dedicado, Adriane, desde 2004, analisando, fazendo um estudo de mercado sobre a advocacia. São os novos mercados de trabalho. E o objetivo é a gente mostrar para o colega como ele pode ter sucesso na profissão. Porque é o que eu costumo dizer, hoje eu estou como conselheiro da OAB. Eu acho que a nossa função, quando trabalha na função corporativa, na função institucional da nossa profissão, que é tão bonita, é promover, é ajudar o colega a ter sucesso. Por quê? Como eu digo sempre, se o colega tiver sucesso, esse sucesso é da advocacia. Então, se todo mundo for bem, é sinal de que a advocacia está indo bem. E o que a gente tem que trabalhar é em prol disso. E o que nós precisamos fazer, nessa linha do que você falou, é exatamente uma bandeira que eu tenho defendido há muitos anos. É um reposicionamento da advocacia. Ou seja, nós somos hoje 300 mil advogados, 351 mil, a carteira que eu entreguei semana passada. No estado de São Paulo, 351 mil. Então, de 351 mil, nós temos na formação muitas pessoas que, pelo currículo da faculdade, acabam tendo muitos anos a matéria de direito civil, direito penal, direito do trabalho, e quando sai da faculdade, a preparação dele, ele se sente mais confortável para atuar nessas áreas que a gente chamaria de mais tradicionais. Que há mercado, mas que há uma grande concentração de pessoas. Então, quando o aluno sai de uma faculdade, o jovem advogado, ele sabe fazer um divórcio, ele sabe entrar com uma reclamação trabalhista, mas se você entrar, por exemplo, no mercado de capitais, ele não sabe como funciona. Se você falar em direito das telecomunicações, direito de antena, ele não sabe. Direito metrológico, nunca viu, nem sabe que existe. Então, eu costumo dizer uma simbologia que eu acho que demonstra isso. Imagina que somos 350 mil advogados dentro do mesmo barco e todos nós estamos do mesmo lado do barco. Se todos forem para o mesmo lado, o barco vira. E isso é ruim. Eu quero fazer essa reflexão para o nosso telespectador, que na verdade é ruim não só para o advogado. Ah, mas é corporativo. Não é. Porque quando você pega esses 300 mil e coloca todos do mesmo lado, isso é ruim para o advogado, que tem uma concorrência até predatória. É ruim para a advocacia de maneira geral, porque acaba havendo uma depreciação e uma falta de qualidade. E é ruim para o cidadão, porque falta especialização. Então, qual é o trabalho que a gente vem desenvolvendo? Mostrando, eu tenho trabalhado muito isso e agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, para também fazer essa difusão desse conhecimento. E o seu programa, que tem uma grande audiência, acaba permitindo que o nosso telespectador conheça um pouquinho mais de oportunidades que ele possa ter de sucesso. Então, a partir do momento em que nós pegamos esses 300 mil
e começamos a mostrar que existem novas tendências, nós vamos reposicionando todo mundo no barco. E isso é bom para o advogado, porque ele ganha mais, ele consegue trabalhar com mais foco. É bom para a advocacia, porque acaba tendo profissionais especializados em todas as áreas. E é bom para o cidadão, porque o cidadão consegue também ser atendido por profissionais cada vez mais especializados, até porque o direito hoje se tornou tão complexo que a necessidade de estudo é contínua. Se no passado estudar era necessário, hoje não dá para parar de estudar em nenhum segundo, porque é um monte de legislação, portaria. Sim. E aqui eu queria aproveitar esse espaço e fazer um registro, até parabenizando a nossa querida Adriane Bramante, que hoje para mim é um dia especial, de alegria de estar aqui no seu programa, porque hoje é o dia que está sendo lançado o livro da nossa querida apresentadora, colega advogada, sobre direito previdenciário, pela editora Júlio A, que é o tema do livro até a aposentadoria especial. Eu já recomendo ao telespectador, porque eu conheço o trabalho da Adriane e sei assistir suas palestras, assisto suas aulas, e além de você ser muito querida pelos alunos, pela sua didática, que eu pude testemunhar, o direito previdenciário é um dos ramos do direito que estão em ascensão. Faltam profissionais, tem muitas pessoas que começam a atuar na área de direito previdenciário, mas não conhecem, o que é muito perigoso, porque às vezes não presta o serviço com a melhor capacidade que poderia ter. É verdade. Daí porque nós precisamos cada vez mais trabalhar na capacitação, na ampliação do debate jurídico. E o teu livro, Adriana, eu quero cumprimentá-la, porque ela cumpre e traz uma lacuna num dos ramos que eu considero os novos mercados de trabalho. Isso não foi combinado, para quem está assistindo, não foi. Não foi combinado. Mas eu falo com orgulho, porque eu sei do seu trabalho e vejo que na prática, eu estou na ordem há 16 anos, a área de direito previdenciário tem crescido muito. E nós precisamos enfrentar desafios jurídicos, com teses que estão sendo discutidas no STF, que sejam uma análise da jurisprudência e dos posicionamentos do direito que está se consolidando agora. Então, tenho certeza que você vai contribuir muito para a capacitação dos colegas também nesse ramo. Agradeço muito. Obrigada a doutora Anis pela homenagem que não estava combinado. E realmente a gente trabalha no direito previdenciário. Eu estou no ramo há muitos anos, né? E é um ramo novo que veio de um braço do direito do trabalho e se mostrou extremamente autônomo em relação ao direito do trabalho e muito abrangente. Muito abrangente. E tem crescido o volume de demanda, até por conta da idade da população, das dificuldades que nós temos. Eu fiz um mapeamento, Adriane, de quais áreas que a gente tinha demanda no direito. Isso é um trabalho longo, foram muitos anos de pesquisa, e nós chegamos, aliás, foi um grupo de vários colegas durante muitos anos, que começamos a pesquisar, e nós identificamos, você colega advogado, advogada aqui, que busca uma nova oportunidade no direito, ou tem vontade de conhecer novos desafios, nós são mais de 30 áreas. Por exemplo, direito internacional, direito marítimo, direito aeronáutico, direito ambiental, direito das telecomunicações, direito metrológico, fashion law, direito canônico, direito funerário. Tem uma série de direitos autorais, direito propriedade intelectual. E um dos ramos que eu descobri nisso é o direito funerário. Na verdade, congrega os cemitérios e tem uma série de legislação, porque tem contaminação do solo, então envolve legislação ambiental, tem concessão dos municípios, também envolve uma autorização, e tem regras muito particulares. Eu costumo dizer que o direito funerário é demais. É uma coisa de outro mundo. Qual é a sua área? Eu faço direito funerário. Nossa, maravilhoso. Dizem que na vida a gente tem duas certezas, que vai pagar imposto e que vai morrer. Então, como eu já faço tributário, eu preciso estudar funerário. Agora é verdade. E uma coisa que é engraçado, que está nos assistindo, é que o direito funerário eu não sabia. E aí, conversando com os colegas, cabe no túmulo, quando a pessoa não paga, cabe uso capião do túmulo. E eu acho que tem lógica, porque é posse mais mansa e pacífica do que aquela, a pessoa entra. O duro vai ser convocar os vizinhos, né? Imagina a citação, como que tem que ser. Convocar os vizinhos do túmulo para poder ser testemunhas de confrontação. A gente, tirando esse aspecto, que parece até curioso, mas eu cito um exemplo que eu enfrentei até no meu mestrado, que envolvia o direito autoral. O direito autoral, via de regra, pertence ao autor do livro. Você é autora, sabe disso. Agora, a quem pertence o direito autoral de uma obra psicografada? Nossa. E essa é uma discussão que parece simples. É verdade, mas não é. Mas foi objeto de decisão do Tribunal de Justiça em São Paulo. Por quê? Porque o médium dizia, eu que escrevi, portanto, pertenço. A família dizia, ora, se é do espírito do meu pai, portanto, também faço jus a como herdeiro receber os direitos autorais. E os valores de venda de livros espíritas são elevados e representam um valor considerável.
interessante. E esse é um tema inusitado, mas que veio parar... Ainda bem que Chico Xavier, tudo que ele vendia não era para ele, né? Ele nunca disse que ele doava tudo. Mas mesmo assim, se não lhe pertencesse, ele não poderia nem doar. Se pertencesse à família. Qual foi a decisão do STJ? A decisão, algumas decisões que eu acompanhei, foram no sentido de que caberia tão somente ao médium, nada à família do falecido, por uma razão muito curiosa. Não é por uma questão de justiça ou por direito autoral, é por uma questão do direito civil, porque a nossa personalidade cessa com a morte. E se fosse permitido que recebessem os direitos autorais do falecido, significaria dizer que a pessoa, mesmo depois de falecida, continua a produzir frutos. O que, pelo Código Civil, seria uma vedação. E seria uma forma do direito reconhecer o pós-vida, a possibilidade de produção pós-morte, né? Na verdade. E essa solução foi dada... Bem civilista mesmo, no né? sentido de que não era possível produzir. Mas olha que curioso, já imaginou o novo Código Civil, comentado por Rui Barbosa, numa versão... Impressionante. Olha, o direito é muito dinâmico por isso, né? Porque ele é muito amplo, você pode fazer inúmeras coisas quando você faz uma faculdade. E o direito, a nossa faculdade, ela nos dá o alicerce. Direito constitucional, direito civil... a base, né? A base. A partir daí... Você tem um campo muito grande de oportunidades para tentar se preparar. O que acontece na prática, eu queria aqui dar uma dica ao colega nosso que está assistindo, porque às vezes a gente sai da faculdade sonhando em atuar numa área. Meu sonho é fazer júri, meu sonho é atuar na área de mercado financeiro, enfim, uma área X. E via de regra, às vezes por ironia do destino, aquele primeiro caso que aparece no escritório, quando você acaba de se formar, não é daquela área. Era aquilo que você sonhava, mas não apareceu. Apareceu de outra área que você faz. Você conhece, você estudou, você está preparado, mas não era a sua verdadeira paixão. E aí você faz. E via de regra, como é o primeiro caso, a tendência, muitas vezes dá certo. Claro. Não é porque é o primeiro caso que não dá certo. Você vai estudar com afinco e ganhou a ação. E ao ganhar a ação, automaticamente, vem aquela propaganda boca a boca e vem o segundo cliente. E diz, olha, fiquei sabendo que o senhor ganhou aquele caso, eu também quero que o senhor pegue o meu processo. Aí vem o segundo, aí vem o terceiro, aí vem o quarto. E aí você fez uma carteira de clientes em uma área que não era o seu sonho. E o grande problema que eu digo é o seguinte, é importante que todo advogado, que a gente possa planejar a nossa carreira. Você vai atuar nessas áreas que você conhece, que você tem competência, que você tem habilidade, mas sem deixar passar os sonhos da sua vida. Porque o que acontece muitas vezes, a pessoa tem 30 anos numa atuação, é realmente uma sumidade naquela área, mas guarda consigo uma frustração, porque não conseguiu. Tem que falar assim, meu sonho era fazer era um tribunal de júri, meu sonho era fazer o tributário. E aí ela vai para uma outra área, tem sucesso, mas fica essa pontinha de frustração. Então o que eu sempre recomendo aos colegas, principalmente aos que estão chegando, se você tem um sonho, tem um objetivo, não desista dele. Por mais que as causas que lhe apareçam sejam A, B ou C, e que você faça com maestria, continue a promover estudos naquela área que você goste, escreva artigos, participe de congressos, de seminários, de associações que sejam ligadas àquele tema, conviva com essa matéria, porque a partir do momento que você começa a conviver com o tema, um determinado momento pode surgir oportunidade. E o importante é que você esteja preparado para essa oportunidade. Aliás, quando em 2004, o presidente era o presidente Durso, ele me convidou para, dentre outras tarefas que a gente tinha lá na Ordem, coordenar a parte de novos mercados de trabalho. E não tinha nada, dentro das comissões da Ordem, tinha lá a Comissão de Direito Civil, Penal, que era estudo técnico. Coisa toda, e a Comissão de Novos Mercados de Trabalho, que era do jovem advogado na época, não tinha nenhum histórico, não tinha nada. Então, o que eu fiz? Eu montei lá uns grupos de trabalho temporário, convidamos vários colegas, e aí fomos analisando mercado por mercado, quais eram as alternativas, as possibilidades. E tem uma história muito engraçada, porque quando eu fiz esse planejamento, a proposta era, nós precisávamos, na minha percepção, reposicionar a advocacia, mostrar para alguns colegas que vinham chegando que era possível atuar em novos mercados e conseguir um espaço diferente. E aí começamos a fazer isso em algumas etapas. A primeira etapa foi estudar esses mercados. A segunda etapa, na sequência, era preparar palestra sobre esses mercados para que o colega, o advogado que quisesse compreender, tivesse acesso a essa palestra. Depois nós avançamos e criamos dentro da ESA, eu fui secretário-geral da ESA, e o destino vai nos colocando e a gente vai desenvolvendo o projeto. Eu comecei esse projeto, eu era da Comissão do Jovem. Depois quis o destino que eu fosse secretário-geral da ESA, da Escola Superior de Advocacia. E lá eu propus que a gente criasse cursos sobre os novos mercados de trabalho. Então hoje a ESA, no estado todo, tem curso de direito desportivo,
Dr. Rubens Aprobato, inclusive, é um dos grandes professores dessa matéria, presidente do Tribunal Desportivo, de direito artístico, do direito como trabalhar com show business, contrato de artista, programa, que é outro ramo do direito, e uma série de outros mercados de trabalho que não tem. Então, primeiro com o estudo na comissão, depois com as palestras, com um pouquinho, né, por 1 hora, 40 minutos com o tema, depois nós fizemos os cursos na escola, depois eu propus uma primeira feira de novos mercados, que aconteceu no ano de 2006, se não me engano, que foi na FEComércio, foram 2.000 pessoas, e o objetivo era arrumar emprego para o colega, era entregar o currículo. Que excelente projeto! E depois nós fizemos a segunda feira de novos mercados, que foi em 2009, foi no AMB, e ali eu convidei o STF, a Rádio STF fez a cobertura ao vivo, foram todos os tribunais, escritórios de advocacia, teve entrega de carteira, e o objetivo era integrar o advogado, mostrar para ele tendências do direito, gerar oportunidade de emprego e gerar integração, porque também é o correspondente entre estados. Claro. E aí, mais ainda, o destino quis que eu estivesse como diretor da Caixa e fosse diretor de livraria. E eu já sou um apaixonado por novos mercados, propus a criação da seção de novos mercados de trabalho. O que é isso? Eu até quero fazer um convite, não sou mais diretor da Caixa, mas a sessão continua. E a proposta, a ideia original era o quê? Nós chamamos os professores, as editoras e criamos uma seção de livros específicos dessas áreas. Por quê? Para o colega ter sucesso numa área nova, ele tem que ter doutrina, né? Ele tem que estar preparado para o dia que surgir a oportunidade. Sim. Não adianta o escritório abrir uma vaga em direito aeronáutico e o seu sonho é seguir direito aeronáutico, aí você manda o currículo, tem a oportunidade de uma entrevista, chega lá e diz o que você entende de direito aeronáutico. Eu vejo muito avião. Eles voam, adoram. Não é possível. Nada a ver, então, o que nós fizemos? Precisamos capacitar. Então, ele participa da comissão, ele tem a possibilidade de assistir palestra, de fazer curso, de comprar livro. A hora que ele tem tudo isso, ele vai ficar preparado tecnicamente para poder atuar no mercado de trabalho. Então, aí nós capacitamos ele, aí sim ele tem chance de sucesso. Excelente. E até hoje, a ideia da sessão... E não tem cursos de pós, né, doutora? Seria um próximo projeto, você fazer cursos de pós-graduação ou montar ou alguma coisa nesse sentido, cursos de especialização nessas áreas diferentes, né? Tem na Existe ESA. Um projeto disso? Esse projeto foi esse que eu criei na ESA, que são cursos de especialização nesses novos mercados. O grande problema que você está falando, aliás, você está trazendo uma consideração muito importante. O que acontece? Há uma regra de mercado. Então, quando você chega nas livrarias, as livrarias, por uma questão natural de mercado, ela vai colocar livros que sejam de grande venda. Ele vai colocar um Vadimeco. E ela não vai querer colocar ela não vai escrever um livro de direito aeronáutico, se não demérito à área, mas porque não tem tanto volume de pessoas, é muito mais vendável um livro de cálculo trabalhista. Não é comercial. Que tem uma demanda muito maior, de direito civil, que tem uma demanda muito maior. Então, você acaba, por uma questão econômica, fazendo com que haja uma tendência de todas as livrarias, dependente da marca, de colocar alguns determinados títulos. E aqueles de formação são mais escassos. Por isso que eu defendo na OAB, que a OAB, como a gente não tem objetivo de lucro, nós temos uma função indutora. A gente não tem que colocar só o livro para vender mais. A gente tem que colocar todos os livros e permitir ao advogado ter uma pluralidade de visões e dizer, olha, esse livro você não acha em qualquer lugar, mas aqui você acha. Tem. E ele passa, vê um livro e diz, olha, era isso que eu queria. Compra, se apaixona e segue a área. A mesma coisa na nossa escola. Sim. As escolas têm que lançar cursos que tenham rentabilidade. Exatamente. Por quê? Porque elas têm finalidade lucrativa. Então, o que se faz? Não se lança um curso de pós nessas áreas novas, porque é difícil formar turma. É até difícil formar turma, ela seria deficitária. É verdade. Então, assim, forma a turma nos outros. Então, o que nós fizemos lá na ESA? A proposta que eu fiz, Dr. Rubens, a professora Ana, aliás, grandes professores, coordenadores desses cursos, exatamente mostrando a possibilidade de se especializar nessas áreas. E a importância desse estudo desses novos mercados, porque com 331 mil advogados em São Paulo... 351 mil advogados em São Paulo, não é só uma questão... é uma questão de necessidade, de sobrevivência, eu vou dizer. Porque, já imagina todos indo para o ramo direito civil, direito do trabalho, direito previdenciário, direito... Vai ficar saturado o mercado. Então, você tendo essa visão e se especializando nesses novos mercados, e eu acho que a possibilidade de você ter mais sucesso é como se você tivesse um médico ortopedista. O ortopedista cuida de todas aquelas
necessidades dos ossos e tudo mais, né? Eu não entendo nada disso, mas imagina que dentro da ortopedia eu tenho aquele que é especializado no joelho, aquele que é especializado no fêmur, aquele que é especializado no dedinho, aquele no cotovelo. Então, é exatamente isso que o senhor está falando. O direito do consumidor passou por isso. O direito do consumidor até pouco tempo não existia, porque o Código do Consumidor é recente. E hoje ele se especializou a tal grau que você tem na área de saúde específica, na área de telecomunicações, outro monte de regra, e assim vai. Então, uma coisa que eu acho importante, eu tenho feito muito essa crítica, e eu acho que a gente precisa repensar isso como advogados, e é uma posição que eu falo como OAB. A OAB precisa ter essa posição mais forte, no sentido de mostrar a valorização do advogado, mas mais ainda, e eu já tive a oportunidade de vir aqui falar no seu programa outra vez, de mostrar como é importante o advogado atuar em prol do cidadão. Claro. Porque nós estamos vivendo um achatamento do mercado de trabalho, mas isso não é ruim para o advogado, isso é ruim para o cidadão. Claro. Porque na medida em que ele resolve sem o advogado, ele até pode resolver, mas ele perde uma série de direitos que ele não sabe. Você que advoga na área previdenciária sabe disso com muita maestria. Sim. Às vezes a pessoa vai, leiga, vai ao INSS, consegue até resolver sozinho, e aí ele tem uma série de verbas que ele teria direito, que o Estado deveria dar para ele, e, não consegue, e o Estado não dá. E aqui eu quero colocar uma reflexão para quem nos assiste. O Estado faz muita propaganda para o cidadão lutar contra o cidadão, mas nunca contra ele. Então ele diz, olha, direito do consumidor, o Estado... O fornecedor não te deu, cobre dele. Direito do trabalho, não te deu, cobre dele. Agora, a Previdência, ele não diz, olha, se você não recebeu, cobre de mim. Não precisa de advogado. Direito tributário, não, você pagou, é devido. Então, nós precisamos mostrar, porque se advogado se faz justiça, isso não é um lema, isso é uma realidade. Então, a partir do momento que a gente consegue trabalhar isso, a gente traz cidadania na ponta. Sem dúvida. A gente... estamos falando aqui hoje sobre novos mercados de trabalho. Doutora Anis Kfouri, que participa conosco falando sobre esses novos mercados, esses novos ramos do direito que estão chegando e que é muito interessante para que as pessoas, os operadores do direito, os estagiários, aqueles estudantes que ainda não decidiram, possam migrar ou até se especializar nessas áreas. Nós vamos fazer um intervalinho, a gente volta já já. Fica conosco. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Eu fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando e eu tive que ir pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Eu sou apenas um ator. E só estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pode contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. Se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. A dengue mata, e se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão
ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo. Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado: nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. O programa Direito.com está de volta. Nós estamos aqui com a doutora Anis Kfouri falando sobre os novos mercados de trabalho. Falávamos sobre as linhas gerais do mercado de trabalho e eu queria que o senhor trouxesse agora para a gente quais são esses novos mercados efetivamente. Nós falamos há pouco do direito aeronáutico, é isso, né? Direito aeronáutico, direito artístico. Direito artístico, direito marítimo. Direito marítimo. Direito ambiental, direito internacional, direito das telecomunicações, direito espacial, direito minerário, direito biodireito. Direito minerário, olhem isso, que loucura. São mais de 30 novos mercados na área de direito. Aliás, o telespectador, se quiser me mandar um e-mail, eu passo uma relação. Meu e-mail é kfouri@kfouri.com.br. Meu sobrenome. Eu vou soletrar Kfouri. kfouri@kfouri.com.br. Eu encaminho uma relação. Por quê? Você tem direito metrológico, por exemplo. O Inmetro, as fábricas são obrigadas a ter uma regra de certificação. Alguns produtos têm uma certificação especial, certificação de segurança, brinquedos para criança, produtos contra incêndio. Então, exige uma série de regulamentações específicas. E poucos advogados conhecem essa legislação. Nossa, então, se uma empresa precisa de uma consultoria para explicar como ela tem que se adequar, ela não tem um profissional capacitado. A mesma coisa acontece com a área minerária. Por exemplo, a água mineral que a gente toma no posto de gasolina, essa água mineral, ela pertence, como é o subsolo, ela tem toda uma regra para você poder extrair, porque o subsolo pertence à União, tem o pagamento de contribuições específicas, tem questões ambientais, tem questões de direito público. Então, tem pessoas especializadas, além de minas de ouro, minas de ferro, etc. e tal, que tem uma série de regulamentação e falta profissional especializado. Direito marítimo, com a quantidade de costa que nós temos, com o comércio internacional que o Brasil desenvolve, os acidentes, comércio exterior. O Porto Seco, que está chegando, pré-sal. Parte aduaneira, petróleo. Então, assim, são muitas áreas que nós não aprendemos na faculdade e que nós temos que nos especializar, porque ainda falta. Eu acho que, de maneira geral... É uma ramificação um pouco do direito civil, né? E aí porque entra muito na questão contratual. Há uma mescla, dependendo do novo mercado, porque ele traz vários conceitos de vários ramos. Em alguns segmentos você tem muito o viés do direito público, porque você tem a exploração internacional, direito público, as relações, os tratados. Em alguns casos, você tem o misto da relação civil, contratual, comercial, com as relações de exploração, concessão, e tudo mais. Você pega um exemplo das rodovias, né? Hoje, ou todas elas sofreram uma concessão, que é um ramo do direito público, direito administrativo, e ao mesmo tempo ela tem uma relação com o usuário de consumidor, porque ele paga uma tarifa pela prestação de um serviço, não é uma prestação pública, ele não cai no conceito de taxa, ele cai no conceito de tarifa, tem uma série de regras. Então, o que nós temos trabalhado, a minha preocupação sempre é a gente poder trazer ao telespectador, ao advogado, a possibilidade dele enxergar um mercado muito amplo, porque as pessoas saem da faculdade, como ela só conhece a possibilidade de atuar em poucas áreas, ele se sente restrito. E muitas vezes a pessoa que é um bom profissional, que poderia ser um colega brilhante, ajudar tantas pessoas, ele desiste. E ele fala assim, eu acho que a advocacia não vai bem, eu vou prestar um concurso, e ele teria um talento nato para ser um brilhante advogado. Tem que ser arrojado, né? Você tem que ter vontade de ser diferente e quebrar paradigmas. E são uma outra coisa que eu comento, às vezes eu sempre falo isso em palestra. Tem gente que fala assim, mas eu tenho que montar um escritório, eu tenho que trabalhar por conta, eu tenho que trabalhar no escritório. Eu digo que isso também tem a ver com a carreira, tem a ver com o mercado de trabalho, porque isso vai além do conhecimento jurídico. Às vezes o colega é brilhante do ponto de vista do conhecimento jurídico, mas só isso não basta. Então, uma dica que eu queria dar também aqui é o colega que tiver intenção
pretendo montar um escritório, devo ou não devo? Você tem que pôr na ponta do lápis a seguinte análise. Você tem a ideia de assumir riscos? Por quê? Quando você trabalha sozinho, como autônomo, né? Você não tem ninguém que te custeia, mas você também não tem que custear ninguém. Sim. Quando você trabalha em um escritório, alguém custeia. Claro. E quando você tem um escritório, você tem que se custear e custear ainda a equipe que vai trabalhar com você. Então você passa a ter um outro risco, né? um outro dinâmico. Não é impossível. Quem quer montar um escritório, claro, você vai trabalhar muito mais. Tem pessoa que diz, eu vou montar meu escritório, vou trabalhar menos. Não é incomum quando você monta um escritório, você vai cuidar desde o PABX, lá você vai acabar tendo desde a secretária, a parte administrativa até o processo. Então, essa percepção depende muito da característica de cada um. E aí vai muito do sonho que você tem na vida, o que você objetiva. Então, eu costumo dizer, todo mundo tem qualidades e defeitos. Sim. E o grande problema hoje, eu acho que isso é uma falha do ser humano, a gente tem poucas pessoas que nos colocam para cima. A maioria das pessoas querem nos colocar para baixo. É verdade. Infelizmente, a gente está nivelando toda a sociedade por baixo. A gente precisa começar a estimular os potenciais de cada pessoa, porque todo mundo tem uma função muito importante na sociedade. Você tem uma capacidade para isso, né? Basta aprender e buscar essa capacidade. Eu costumo dizer um negócio. A gente tem, se você olhar para a sua mão, você vê duas características que são únicas em você. Na sua mão tem impressão digital. Cada um tem a sua. E nós olhamos a impressão digital com o olhar, com a íris, que cada um tem a sua. É verdade. Então, quando você, às vezes, em casa, estiver achando que você é apenas mais um no mundo, às vezes está cansado, aquela multidão, 1 milhão de currículo, 1 milhão de concorrente, aquela dificuldade de você conseguir levar a sua vida adiante por uma série de fatores. É difícil, é puxado, é corrido. E, às vezes, a gente cai na ideia de que a gente é apenas mais um, de que a gente não muda nada. Não, né? É só apenas uma placa de carro, um número de RG, um número de OAB, e aí você consegue demonstrar o seguinte, tem potencial, e aí você pode trabalhar, Adriane, o que eu falo muito, é trabalhar os seus potenciais. Você tem que melhorar os seus defeitos, mas descobrir o que é bom. Tem gente, por exemplo, tem colega que é bom para fazer sustentação oral. Tem colega que não gosta de fazer sustentação oral, mas faz uma petição que dá gosto de ler. E assim sucessivamente. Então, pegar essa habilidade... qual é a sua maior E aí o sucesso vem com mais facilidade. Fala para mim, se por exemplo, esse estudante de Direito que está acabando a faculdade agora, e ele assistiu o nosso programa e quer entrar nesse mercado de trabalho, o mercado aí da minerológico? Direito minerário. Direito minerário. Como que ele faz para se preparar para esse ramo do direito? Onde que ele vai, onde ele pesquisa, começa lá na internet, começa fazendo cursos? Então, vamos lá. A primeira coisa é buscar conhecimento sobre essa área. Nós criamos, isso foi uma proposta, trabalhei muito disso na Ordem, e na Ordem eu posso dizer que hoje a gente tem algumas fontes disso. Uma delas é a seção lá de novos mercados de trabalho da livraria da CAASP, em que tem livros sobre várias áreas, e lá você pode encontrar livro disso para comprar. Mas eu recomendo que vá além, que vá buscar bibliotecas, tem várias bibliotecas públicas de direito, e entidades que sejam do setor. Pesquisando pela internet, você consegue encontrar associação, você pode encontrar algumas entidades que discutam aquele tema. E, via de regra, elas promovem palestra, elas têm uma biblioteca especializada, e a partir daí você consegue tomando contato com isso. Contato, isso é uma coisa importante. Segundo, então, muito estudo. Primeira coisa, para ingressar nos novos mercados, é um mercado muito competitivo. Não dá para ser para qualquer um. Por quê? Porque tem poucas pessoas, exige alta especialização e tem muita legislação detalhada. Então, recomendação, estudar muito. Como? Através de leitura de livros, participação em palestra e seminário, conversando com profissionais que sejam da área e frequentando o ambiente na medida do possível. Que seja propício, né? Então, olha, eu consigo assistir uma palestra, eu consigo ver uma audiência. Às vezes tem julgamentos, pautas, no STF, no STJ, no TJ, no tribunal. Eu acompanho pela internet, eu vou ver o que o tribunal está entendendo, qual que é o posicionamento, que escritórios que advogam às vezes nessa área, porque tem escritórios que são especializados. Eu, por exemplo, escrevi agora um livro com a minha querida amiga Eliane Abrão. A Eliane é especialista na área de direito autoral. Nós fizemos um livro, ela escreveu a nova edição, eu fiz o capítulo tributário, falando de tributação sobre filme, sobre CD, sobre música, tem toda uma regra. Porque quando a gente fala em tributação, parece que é tudo igual. Mas a tributação de um filme é diferente da tributação de um remédio, que é diferente da tributação da água.
E aí cai naquilo que você falou, vai especializando. Então, que escritórios que advogam nessa área, que colegas que escrevem sobre esse tema. E aí você consegue ver artigos, indo acompanhando, e a partir daí formando a sua bagagem técnica. E a partir do momento em que a oportunidade existe, você está lá, preparado. Show de bola. Né? Nossa, muito bom. A gente tem uma observação aqui da nossa querida Tati Rodrigues de Higienópolis. Boa noite, Tati. Ela escreve pra gente assim, que loucura isso. Obrigada, Tati, pela sua participação. Fala uma coisa pra gente, quais as áreas mais carentes de profissionais? Assim, nós sabemos que direito civil, direito do trabalho, aquelas áreas mais comuns tem muito, né, em excesso. Mas existem quais áreas que a gente pode dizer que existe uma carência de profissionais especializados? Eu acho que bons profissionais, ele tem espaço sempre. Porque nós temos carência, por mais que se fale que tem muitos profissionais, nós precisamos de profissionais com alta qualificação, cada vez mais. Claro. Algumas áreas, dentre essas que eu falei, elas sofreram um grande boom. Por exemplo, você pega a área de aviação, nós tivemos um aumento grande, teve problema com os aeroportos, novas obras, infraestrutura. Então, direito aeronáutico, poucas pessoas conhecem a legislação que existe. Hoje nós temos uma das maiores frotas de táxi aéreo, de helicóptero, e tudo isso exige uma regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil. Então, é um segmento que falta profissional. A área de direito marítimo, nós temos o Brasil com uma costa marítima enorme, muitos portos, e também falta muito profissional. E aí começam a entrar novas tecnologias. Eu acho que uma grande tendência hoje é direito digital. Né? Porque, além do direito digital em si, o direito digital ele vai ser suporte para uma série de fatores. Agora as perícias vão ser no computador. Como que eu vou fazer uma prova eletrônica que pode servir para um processo civil? Demarcação de territórios, de terreno. A prova emprestada. Como que você vai pegar a prova? Prova emprestada, bem lembrado. Então são novos desafios que eu acho que até certo ponto o direito penal já teve que enfrentar, como o hacker, a questão... Porque na rua, veja um exemplo. Na rua, o sujeito te assalta com um revólver, a pressão psicológica é muito grande, mas o dano é menor. Claro. Às vezes, se ele entra pelo computador, ele causa um dano muito maior. Muito maior. E sem aquela pressão. Então, uma série de fatores que começam a entrar no direito ao sigilo, a garantia, a individualidade. Então, são novos mercados de trabalho, que não tinham antes, e novas oportunidades em mercados tradicionais. Direito penal, os crimes digitais. Direito civil, as provas eletrônicas. E aí vai. É engraçado, me fez pensar agora, porque assim, na verdade, esses ramos sempre existiram, né? O direito à aeronáutica existia, o direito ambiental, o direito... por que será que só agora isso veio à tona, né? De repente, essa necessidade da especialização, nós temos hoje uma população enorme, nós somos 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, né? E essa necessidade de você ter essa especialização, essa ampliação de demandas de pessoas procurando por essa necessidade de ampliação, né? O que será que levou a tudo isso? A gente teve um crescimento, e aí a gente precisa entender sociedade. Para entender o mercado de advocacia, o advogado está lá para servir o cidadão, para servir as pessoas físicas, jurídicas. Eu preciso entender a regra disso. Então, um exemplo muito claro, a família, o direito de família, ele vem sofrendo uma profunda transformação. Então, aquele advogado que fazia família há 40 anos atrás, hoje se depara com uma nova realidade. Sim. Aumentou, por quê? Porque o advogado mudou? Não, porque a sociedade mudou. E o advogado é o reflexo dessa mudança. Então, se a gente quer entender um pouquinho para onde caminha a advocacia, eu acho que a gente precisa entender para onde caminha a sociedade. Sim. Porque o advogado, ele é AD, ele está junto, ele está do lado, atendendo aquela demanda. Uma coisa que eu acho que é interessante e que eu tenho colocado com ponderação é que agora as soluções dos grandes problemas que acabam surgindo é a falta de tolerância. Então, hoje nós temos presente na sociedade uma intolerância muito grande, uma reação muito imediata. E isso faz com que as pessoas não conversem. Isso faz com que o número de conflitos aumente. E aí a importância do advogado, justamente para ser o agente amortecedor dessas relações. A arbitragem, a mediação e a arbitragem está incluída na sua lista de, a mediação e a arbitragem novos faz parte de novos mercados. Agora, o importante, e eu digo sempre isso,
é que toda a conciliação, a mediação, a arbitragem, sempre que haja esses mecanismos alternativos de solução de conflitos, se faça presente o conceito de justiça, porque isso é inerente ao ser humano. Eu estava fazendo alguns estudos sobre direito positivo, justnaturalismo, que, aliás, eu recomendo para o colega que leia, porque às vezes a gente pega a lei e aplica ela seca. A lei seca ali, ponto. É sim e é não. Mas por quê, e aí você né? atinge uma justiça. E é duro. Eu particularmente, eu sigo a linha do Rui Barbosa, que eu sigo o caminho da justiça. Porque, na verdade, a função do direito, na minha percepção, é trazer a paz social. Quando há um conflito, o advogado entra naquele momento a mostrar o que é direito de um, o que é dever do outro, e a partir daí, você traz o equilíbrio e aí a sociedade vive em paz. O que acontece hoje é exatamente a falta disso e a exclusão do advogado. Um exemplo que eu dou disso é a briga de trânsito. Antigamente, no trânsito, quando havia qualquer acidente, logo vinha o guarda e mostrava a sua imposição. E dizia, olha, aqui ele fechou o outro, o senhor está errado, vou multar o senhor tem que pagar a indenização. E lavrava o boletim de ocorrência. Com o tempo, pelo excesso de acidentes, pelo volume de carro, que a cidade sofreu um boom, o Estado não se preparou para isso. E ao não se preparar, não tem guarda suficiente, tem carro suficiente, todos pagam IPVA suficiente, o imposto não é barato, o seguro é caro. Dentro do seguro tem imposto, dentro do seguro você paga IOF, você paga uma série de carga tributária, PIS, COFINS e tudo mais, mas não tem guarda suficiente. E aí o que eles disseram? Vocês estiverem brigando no trânsito, resolvam entre vocês. Só chamem a polícia se tiver vítima. Se tiver algum caso mais grave, a gente vem, senão vocês resolvem. Aí eu pergunto, as pessoas têm essa capacidade de solucionar problema? Não. E a prática demonstra isso. Acontece agressão no trânsito, violência no trânsito, até morte. Por quê? Porque o Estado não se faz presente. E aí ele diz que houve um crescimento, né? E o Estado não se fez presente. Então, o que nós precisamos repensar, e a advocacia tem uma importância muito grande, por trabalhar também com viés de cidadania, é dizer o seguinte, o Estado tem que se preparar, porque a questão é muito simples. A gente passou a consumir tudo particular. Então, antes você ia na escola pública, hoje é escola particular. Você ia no hospital público, hoje você tem plano de saúde. Ou seja, você desonerou o Estado da responsabilidade, né? Porque não funciona. Aquele médico que você usa, você não está usando, está economizando. Então, por consequência, eu estou pagando para usar o médico, e assim vai. Eu estou pagando para usar um carro, estou pagando, e aí você começa a usar o serviço privado. E o serviço privado tem dois efeitos. Além de você não usar o serviço público, e desonera o gasto público, ao mesmo tempo você gera receita tributária, porque o serviço privado é tributado. Então gera um efeito duplo para o governo. Ele deixa de ganhar, ele deixa de gastar. Ele deixa de agir, deixa de gastar com você. Deixa de gastar. E ainda recebe a tributação. E ainda ganha com você. É verdade. E aí ele não se prepara, ele diz, tem um volume muito grande, eu não dou conta. E vou te contar, só não te cortando, mas quando esse associado do plano de saúde, por exemplo, que vai procurar o Estado porque o convênio dele não cobriu, ou sei lá, porque o Estado depois entra com ação contra o plano de saúde para cobrar o que gastou com aquele... Para ressarcir porque ele tem o plano de saúde. Exatamente. Então, veja, o Estado vai sempre buscando essa fonte. Então, ele diminuiu o gasto no primeiro momento, porque você levou tudo para a área privada. A área privada é tributada, você aumentou a receita, e volta e meia a gente ainda escuta o mesmo discurso de que não tem verba e de que o Estado não dá conta. Rodízio. Mas é porque não tem mecanismo, tem que pôr o rodízio. O rodízio é válido, mas houve uma ação do Estado de melhoria do transporte público? Não. Agora cria-se faixa disso, faixa daquilo. Pior, a faixa é colocada do lado esquerdo, a ciclofaixa que foi criada foi colocada do lado esquerdo, o que é perigoso, porque a faixa da esquerda, pelo Código de Trânsito Nacional, é a faixa destinada à ultrapassagem, é o veículo mais rápido. Então, a chance de acidente acontecer é muito maior. Então, você coloca o ciclista numa situação de vulnerabilidade e o próprio motorista, que se tiver qualquer problema fechado, alguma situação imprevista, está sujeito a causar um homicídio, não doloso, mas culposo, mas está sujeito a ser vítima. Porque, às vezes, sem querer, pode causar um dano muito maior. Então, veja, o Estado que deveria trazer paz social, não o traz. E aí eu, mais uma vez, digo que a função do advogado é cobrar do Estado exatamente essa tranquilidade. Dizer, olha, isso está errado. A nossa função é ser defensores fiéis da Constituição Federal que assegurou alguns direitos. E, infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. Por isso que eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, para mostrar para o cidadão, dizer assim, o advogado só aparece... Não, o advogado está ali para dizer, está errado, e aí ele não agrada a todo mundo, por óbvio, porque a função dele é apontar onde estão os erros da legislação. Mas eu acho que é assim que a gente constrói um país mais justo, as pessoas com mais oportunidade, né? E que não possam, que não dependam tanto de um Estado
assistencialista, que as pessoas possam realmente crescer, porque o brasileiro é muito inteligente, o brasileiro é muito criativo, competente, muito né? criativo. E muito feliz. A gente tem uma possibilidade, eu vejo no brasileiro um potencial de crescimento muito grande, mas o que nós precisamos é começar a repensar essa cultura, ou seja, dar valor, e por isso eu acho a preocupação muito grande com o colega advogada, porque na medida em que ele tem sucesso na carreira dele, é a certeza de que ele está servindo bem a população. Claro, sem dúvida. Com isso, a população, porque um exemplo muito claro, antigamente, a defesa da população pelas armas era feita pelos soldados, porque todo mundo pegava em armas. Quando nós trocamos a arma pelos contratos, pela palavra, pelos documentos públicos, a partir daí as discussões, essa briga se dá no campo jurídico. E aí o advogado acaba exercendo a função de guardião da defesa do cidadão. Antes era olho por olho, dente por dente, né? Exatamente. E hoje a questão é muito mais difícil de ser resolvida, né? Então, essa questão, só para fechar esse raciocínio que eu tinha te falado, dos novos mercados, ela passa também por compreender quais são as demandas da sociedade. Então, por exemplo, quem vai fazer um curso de datilografia, hoje não adianta montar uma loja, um curso de datilografia, porque poucas pessoas iriam procurar. Hoje é digitação. Nem tem, né? Nem então, tem. Aquela fita que você enrolava lá na máquina de escrever, talvez alguns nem saibam o que é máquina de escrever, mas era possível. E mais, nós tivemos um choque de geração muito rápido. Por quê? Porque tudo evoluiu muito cedo. Hoje, com a internet, nós temos novas... Um acesso ilimitado a qualquer coisa, a qualquer informação, né? E o novo advogado tem agora um novo desafio. E eu, quando comecei a advogar, a gente tinha aquela Lex na prateleira. A Barça. Então, a Barça. Então, quando você queria achar uma Washington de Barros. Washington de Barros. Monteiro, tradicional. Que delícia, E aí, quando eu queria achar uma lei, eu tinha que ir lá na Lex, a lei era de 1986, eu ia lá em 86, achava que, procurava no índice de leis, achava que volume que estava, ia lá no outro volume e pegava a lei. Ponto. Não. Aí eu tinha que ver se aquela lei teve alteração. Aí eu ia olhar se houve alteração. Próximas, aí eu tinha que olhar as próximas. Então, para achar uma lei atualizada, eu isso demorava horas. Isso porque você tinha a enciclopédia no escritório. Porque quem não tinha que sair de casa, ir para a biblioteca, buscar ali na biblioteca as alterações. A gente ainda é dessa época, né? Não, tinha que buscar tudo Foi muito manualmente. rápido. Então tem um detalhe, olha que curioso, tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim, óbvio, era que demorava muito para você achar uma lei atualizada, que hoje você clica no site e já vem ela toda pronta. Mas tinha um lado bom porque você estudava a história da lei. Você sabia como que ela, de quando ela era, quando que ela foi mudada, o que mudou, qual lei alterou. Hoje, como você dá um clique só, já vem todos os comentários, você nem atenta para isso. Então você passou a ter uma superficialidade. E se você não deixar isso te dominar, você acaba conhecendo, mas você não entende o que mudou. Não entende muito por quê. O espírito da lei, por que ela teve 3 alterações? Por que aquela lei original não era boa? O que mudou? Mudou a sociedade, mudou o interesse? Porque a hora que você entende a exposição de motivos, as razões, você entende o que mudou na lei. E a partir dali, se houve uma mudança da lei. Eu cito um exemplo aqui. A lei dos acionistas, lei das SAs, ela diz que quando há uma cisão, uma separação das empresas, os acionistas minoritários podem sair e pegar o seu dinheiro de volta, porque eles não fizeram parte daquele projeto. Mas houve uma alteração nessa lei quando houve a cisão das empresas de telecomunicação para fins de privatização. Como o governo pretendia fazer a cisão e muita gente ia sair, aí o governo primeiro mudou a lei, tirou esse direito do cidadão, depois que ele tirou esse direito, ele foi lá, fatiou as empresas, fez a venda e depois voltou o direito. Então aquela alteração legislativa, ela tinha uma finalidade. E aí você consegue entender um pouco as discussões jurídicas, os debates, os fundamentos, e aí você faz uma advocacia com mais fundamentação, com melhor argumentação. E com técnica, né? Que é o que falta muito hoje. Acho que a dica, além do novo operador, né, do estagiário, do estudante, do advogado, procurar esses novos mercados, uma dica é procurar estudar mesmo, procurar não ler muito e não ficar no copiar-colar, aquilo de buscar na internet, fazer aquele modelão, aquilo não traz nada, né? E não te acrescenta nada. E a gente, infelizmente, a gente que é professor, se depara muito com isso. O copiar-colar, a falta de vontade de estudar, de buscar, de procurar a lei, de procurar na Barça, de procurar na Lex, por que daquelas alterações.
que isso eu acho que é extremamente importante também. Então, procurar esses novos ramos do direito exige força de vontade e exige estudo. E o que, infelizmente, falta essa vontade de ser o diferente, e eu acho que é isso que vai levar você ao sucesso. Né? Toda petição, ela começa igual e termina igual. Sim, claro. E por isso a advocacia ela é uma profissão muito pessoal, porque ela depende do histórico de cada um, do talento de cada um. Você falou uma coisa, eu defendo que a advocacia é uma arte. É uma arte. E quem advoga com paixão sabe disso. Porque é igual uma pedra. Se você tiver uma pedra bruta, ela é um entulho no meio da casa. Mas se você lapida aquela pedra e transforma ela numa pedra polida, bem acabada, você trabalhou todas as qualidades. E essa é a nossa função como advogado, construindo uma sociedade mais fraterna. A nossa função como advogado é quando um cliente traz uma situação, não é apenas uma pilha de documento, é uma situação específica, é uma história, tem sentimentos por trás, e a forma como eu posso lidar com aquele caso, propondo soluções diferenciadas, sair do caminho comum, pensar o que ninguém pensou, tentar estudar o que não foi estudado. Eu cito um exemplo de um caso real que nós tivemos, porque todo mundo tem a tendência hoje de ir na internet. Fala, a internet é boa, ela pode te ajudar, mas ela não deve ser o único mecanismo, porque os Googles da vida, né, os buscadores da vida, dão a impressão de que tudo que tem está lá. E não está. Ele não contempla o domínio de todo o conhecimento. E eu cito uma vez uma situação, que nós tivemos um caso de um cliente, e que eu, muitos anos atrás, tinha comprado no sebo uma coletânea de jurisprudência arcaica, e com normas, portarias antigas, mas que eu achei interessante, e que eu tenho essa paixão, falei, vou guardar, um dia pode ser útil, e a gente compra. E acabei comprando. E naquele caso em concreto, o fiscal ia autuar a empresa e tudo mais, era um caso de falha de procedimento, mas não havia má fé, não havia sonegação, não havia nada de mal. E encontramos na legislação, no meio desse trabalho, naquela coleção antiga, uma portaria de 1900 de bolinha, que não tinha sido revogada, acabou ficando esquecida, e que demonstrava que naqueles casos não era cabível. Nós apresentamos aquilo, e aí acabou salvando. Mas foi achado na página 27 do livro que estava lá em cima do armário, na prateleira B. Né, tá vendo a sua experiência de procurar Alex, valeu para tudo isso. Então, às vezes é buscar esse caminho diferenciado. Exatamente. Senhores teleinternautas, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito, doutora Anis Kfouri, pela sua participação. Obrigada, foi muito legal esse novo mercado de trabalho, essas novas áreas. Eu achei muito interessante, realmente, para que esses novos estudantes, essas pessoas interessadas mesmo, que procurem, que estudem, que corram atrás, né? Que é isso aí. Sem dúvida nenhuma. Eu quero te agradecer, Adriane, pelo convite. Quero agradecer aqui toda a produção, pelo carinho que sempre me recebe aqui, e dizer a você que está nos assistindo, se você tem um sonho, nunca desista dele. Vai ter um monte de pessoas que vão te colocar obstáculo, muitas vezes você mesmo vai colocar, mas se você tiver esse sonho no coração, tem uma música que eu gosto muito, basta ser sincero e desejar profundo, e você será capaz de sacudir o mundo. Então, leve isso com você, nunca desanime, porque a profissão de advogado precisa de uma profissão de fortes, de corajosos. E eu tenho certeza que eu falo uma coisa que ninguém que faz direito deixa de afetar a vida do outro. Todo mundo, a gente muda a vida do próximo. Portanto, isso é vocação. Quero mais uma vez agradecer, a alegria de estar com você e desejar muito sucesso aos nossos telespectadores e a você também. Obrigada. O programa Direito.com agradece a toda a produção, o Guilherme. Quero dar um beijo especial na Fabiana, que está com a sua mãezinha aí doente, mas se Deus quiser ela vai se recuperar. Um beijo grande para você, Fabi. Obrigada a Liliana, Bramante Processos Previdenciários, a UpVision, Salon e Spa, a Fera Copiadora. Obrigada a todos pela participação, pela parceria. Boa noite, até segunda-feira que vem, se Deus quiser.